Fala pessoal, tô aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como sair do intermediário no inglês e chegar no avançado fluente. É uma questão muito recorrente, acontece, as pessoas têm muito essa dúvida, pessoas que já têm uma caminhada no inglês e que estão muito tempo no intermediário, não conseguem evoluir, né? Estão naquele limbo onde não é totalmente fluente, mas também não é básico. Eu já passei por essa situação, por esse nível, por essa fase, e hoje eu vou dar uma dica muito interessante sobre como passar desse nível, como que eu fiz para chegar lá na fluência, tá? Vou dividir o vídeo em duas partes, então. A primeira parte vai ser o que é o nível intermediário. Eu achei interessante fazer essa parte no vídeo para você ver se você se enquadra, né? Se você não se enquadra, você ainda tem que correr um pouco para chegar nesse nível e aí a dica vai funcionar. E a segunda parte do vídeo vai ser justamente o título, que é como sair do intermediário e chegar no avançado fluente. Beleza? Antes de começar os tópicos, então, queria que você desse o like no vídeo, se inscreve no canal, para ajudar o canal a crescer e essa informação chegar nas pessoas que estão precisando nesse momento, beleza? Então, vamos para o que é o nível intermediário do inglês. Vou fazer rapidinho aqui, não é o foco principal do vídeo, então vou dividir aqui em 4 partes, nas 4 habilidades, como que uma pessoa intermediária se desenvolve, como ela é em cada uma das habilidades. Na fala, na escuta e na leitura, né, que eu decidi colocar junto aqui, e na escrita. Rapidinho. A pessoa intermediária na fala, tem a capacidade de expressar 75% de tudo que ela quer em inglês. Então, vai vendo aí se você se enquadra, ok? Ela ainda comete alguns erros gramaticais. Um exemplo aqui bem clássico é present perfect. Então, já tive dezenas de alunos e esses alunos, muitos deles no intermediário, ainda cometem erros de present perfect. Para quem não sabe, present perfect é um tempo verbal que não existe no português e que causa bastante conflito, porque nesse intermediário a estrutura do português ainda faz um ruído na cabeça do aluno e ele ainda se confunde. Então, erros gramaticais como, por exemplo, errar um present perfect. Né? No caso, não usá-lo, né? Nesse caso. E um terceiro tópico seria eventuais erros de pronúncia. Então, a pronúncia da pessoa não é perfeita. A pronúncia da pessoa, às vezes, é ok quando ela está no intermediário, sabe? Não estou falando de sotaque. Sotaque você pode ter mesmo sendo fluente. Tem pessoas que são fluentes, têm um inglês muito bom e tem um sotaque até bem marcante, sabe? Estou falando de erro de pronúncia mesmo. Exemplo, som do TH no inglês é um som difícil de fazer. Vogais. O inglês tem mais vogais do que o português. Então, é muito comum que a pessoa erre uma vogal e aquele erro vai fazer a palavra ser pronunciada de maneira errada, né? Não é só uma questão de... Às vezes um errinho dá pra entender a palavra, sabe? Inclusive essa é uma discussão. Sotaque barra pronúncia, né? Mas enfim, a pessoa comete erros de pronúncia. Okay? Eventuais erros de pronúncia, principalmente TH aí, que é bem comum que as pessoas errem. Na escuta e na leitura, a pessoa entende mais ou menos, eu coloquei mais de 80% aqui, mas eu mudei aqui, mais ou menos 80% de tudo que lê e ouve, tá? Então, por que mais ou menos 80%? Porque varia. De um podcast você entende 80%, de um vídeo no YouTube entende 80%, de uma série pode cair um pouquinho, 75%, de um filme cai mais ainda, porque o filme tem muito barulho, muita coisa, muitas vezes é uma linguagem um pouco mais difícil, às vezes, enfim, não vou entrar muito em detalhes, mas mais ou menos 80% de tudo que lê e tudo que ouve. E na escrita, a escrita sempre vai ficar para trás, tá, gente? Nas 4 habilidades. Porque é a habilidade mais difícil que tem. Até no português a gente escreve mal, né? Mesmo com décadas de estudo de português. Então, na escrita, a pessoa intermediária é só capaz de transmitir ideias de maneira básica e simplificada, tá? Aí lá na fluência você vai conseguir transmitir mais ou menos, né? Um pouco melhor a sua escrita. Beleza? Então, se você se enquadra, vamos para a segunda dica. Se você se enquadra aí no nível intermediário. Então, como sair do intermediário e finalmente chegar num avançado fluente no inglês? Você vai fazer 2 coisas apenas, tá? Você vai continuar aprendendo palavras e estruturas novas. Então, continua colocando frase no Anki, ouvindo série, podcast, lendo livros, continue aprendendo palavras e estruturas novas, ok? E eu tenho uma notícia boa, que está entre parênteses aqui no tópico, que é,
isso corresponde a 20% do que você precisa fazer, só. Então, a menor parte é aprender inglês novo. O que é a maior parte do que você vai ter que fazer é reforçar o inglês que você já sabe. Então, acelere o inglês que você já sabe. Isso corresponde a 80% do que você precisa. Vou falar umas coisas muito interessantes aqui agora, do porquê que você não consegue expressar o que você quer em inglês. Se você passou no nível, ali no testezinho de intermediário que eu fiz, eu sei que você sabe muitas palavras, talvez você saiba milhares de palavras já. 2.000, 3.000 palavras. Eu sei que você sabe muitas estruturas do inglês, você conhece as regras já, também. Tanto é que se você coloca uma série em inglês, com legenda em inglês, e vai pausando a série, você lê a legenda e entende 90% de cada frase. Às vezes uma frase inteira, às vezes você entende tudo que o nativo falou naquela frase. O problema é que quando você vai expressar, quando você vai colocar para fora esse conhecimento, ele é lento dentro de você. Na hora de acionar o conhecimento não vem. Só que não totalmente. Algumas frases vêm automaticamente, intuitivamente. Por exemplo, se você é no intermediário, claro que se eu perguntar para você, pergunta para tal pessoa como que é o nome dela em inglês. Você vai falar para a pessoa, what's your name? Pergunta para ela do que ela tá falando. Fala, do que você tá falando? Você vai falar, what are you talking about? Você vai falar, você vai conseguir falar isso, entendeu? Porque a ideia vem e a ideia já está muito ligada já está muito familiarizada com a estrutura do inglês. Tem outras ideias, outras frases que você quer falar em inglês que não vêm tão naturalmente assim. Não é intuitivo para você. Não é um impulso, sabe? Assim, as frases têm que ser um impulso para você. Eu sei que várias já são, no exemplo dessas duas que eu dei. Só que outras você ainda tem que assimilar. Aí depois de um tempo ela sai, só que ela sai lenta, primeiramente. Ela sai insegura e, às vezes, com erros de estrutura, um erro de vocabulário, ela tá mais ou menos. Esse é o médio. Só que a pior de todas as ideias, estou explicando aqui como que funciona, né, quando você quer falar uma coisa em inglês. A pior das três não é essa aqui. Primeiro, a melhor é quando sai como impulso. Essa é a fluência, né? Você tá fluente naquela frase. Segundo tipo, sai mais ou menos, lenta e às vezes meio desajeitada. É o segundo, às vezes tem que pensar um pouco, assimilar, né? E a terceira é aquela que dá o branco, você não consegue expressar o que você queria em inglês. E depois de muito tempo, se você for pensar no que você quer falar, aí tem que passar pelo português primeiro para depois ir pro inglês, né? Você tem que passar pro português. Esse é o pior tipo. Por que isso acontece e como que resolve isso? Agora eu vou falar para você como que você acelera o seu inglês. Exatamente esses três tipos de execução de inglês, de output que você faz, né? E que um é muito bom, um é médio e o outro é ruim, são exatamente as formas que você entende o inglês e quão forte e consolidado e familiarizado você está com as frases. Então, frases que aparecem muito é comum e é natural que você saiba perfeitamente. E assim, seja muito conectado com a ideia com a frase em inglês. E frases que você tá mais ou menos são menos conectadas. Uma prova disso é quando você abre um livro em inglês, você tá no intermediário e você já lê em inglês. Então, faz esse teste. Abre o livro em inglês e vai lendo ele. Você vai ver que tem frases que você demora para ler. Seus olhos demoram para passar daquela linha. Tem outras que passam rápido. Tá? Essa frase que você demorou para ler, nunca que ela vai ser acionada na velocidade de uma conversa com o nativo. Sabe? Ela vai demorar para vir na sua cabeça. Você sabe todas as estruturas e todas as palavras daquela frase. Só que ela é lenta na sua cabeça. Você não tem uma familiaridade tão profunda. Você tem que se acostumar muito com o inglês para você ficar fluente nessa língua. Entendeu? Então, tem outras que você já não consegue de jeito nenhum, né? A frase. Você tem que ter... Às vezes, tem que procurar a mesma palavra. E, enfim, quanto mais você demora para entender uma frase, mais você vai demorar para falar ela. Entendeu? Então, acelere o seu inglês... O input, acelere o seu input.
O seu input é lento. Se o seu input é lento, se o inglês que você absorve, o inglês que você ouve e lê é lento, nunca ele vai ser rápido na hora de falar. Então, 80% do que você precisa é acelerar o seu inglês, reforçar o que você já sabe, ok? Então, leia livros. Leitura é o que eu mais indico, tá? Para essa situação. Porque na leitura você tem todo o tempo do mundo para assimilar aquela palavra, aquela ideia. E, inclusive, vou colocar mais 2 tópicos aqui, né? Falando nisso, as palavras precisam ser vivas para você. Então, são 2 subtópicos aqui de como acelerar o seu inglês, como reforçar o inglês que você já sabe. Como assim palavra ser viva, né? Eu falo palavra ser viva de uma maneira mais enfática para dizer que as palavras precisam ter sentido profundo para você. Então, às vezes a gente esquece isso, mas você está lendo inglês ali e as palavras são simplesmente palavras, sabe? Só que para os nativos, tem muita vida dentro dessas palavras, sabe? Uma palavra dita de um jeito ou de outro, uma entonação, faz toda a diferença em um diálogo. Pode causar raiva, felicidade, causa emoções, sentimentos, sensações nas pessoas. Então, coloque vida nas palavras. Você vai precisar de ter esse nível mais profundo para chegar no avançado, tá? No fluente, né? Como que você faz isso? Releia trechos de, sei lá, você tá lendo um romance. É muito interessante ler romances, né? Para essa situação que a gente está falando. Você está lendo um romance e aí você lê uma história, né? Uma narrativa. E aí você lê aquela frase e algo que te diz que aquilo é um momento chave ali no enredo, né? Algo que te diz isso. Releia aquela frase. Tenta colocar a emoção dos personagens ali, tá? Isso vai fazer muita diferença. E segundo tópico de como acelerar o inglês é justamente você precisar alcançar velocidade, a velocidade do inglês. Então, o inglês tem uma velocidade própria que você já tem em alguns trechos, essa velocidade do inglês. A gente citou 2 frases. Teria vários outros exemplos de frases que aparecem muito, né? Na língua inglesa, aparece muito em todo lugar, então você pegou a velocidade já. Ele já é íntimo para você, aquela palavra já é viva para você, entende? Você ouve e tem uma compreensão instantânea dela. Só que tudo tem que ser assim no inglês. Todas as frases têm que ser assim. Por isso que a leitura, de novo eu falo, a leitura é o melhor momento, porque você vai ter todo o tempo do mundo para colocar essa vida, esse sentido profundo dentro das palavras e reler ela. Quanto mais você lê a mesma palavra em contextos diferentes, mais rápida fica a conexão entre a palavra e o sentido. A palavra e o sentido, a palavra e o sentido. Beleza? Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Então, você vai conseguir sair do intermediário, chegar no avançado se você reforçar o inglês que você já sabe. Eu leria uns 5 livros aí, tá? Parece que é muito, mas vale a pena. O inglês é um esforço que vale a pena. Leia 5 livros que você vai ver uma diferença muito grande, tá? No seu inglês. Beleza? Claro, continuar ouvindo podcast, né? Mas a leitura é fundamental nesse nível, tá bom? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você ainda não deixou o like, se inscreve no canal. Até a próxima. Tchau.